Nossa imagem. Fala, pessoal, estamos ao vivo. Como é que vocês estão? Estou muito feliz hoje. A gente já estava aqui numa resenha maneiríssima com a Maíra. Já vou passar para ela se apresentar, falar quem é ela, mas assim, a gente está muito empolgado porque, enfim, é uma pessoa que tem uma vivência, uma história de vida que eu estou muito curioso para conhecer, porque ela conhece um universo todo que eu tenho muita curiosidade, né? A parte de terapia holística, a parte de dança, dança cigana. Enfim, agradecer ao chat que está aqui com a gente. Agradecer, obviamente, ela por estar disponibilizando esse tempinho aqui nessa noite de sábado. Mas, antes de passar para ela, como é que você está, Igor? Fala aí, dá o seu oi, meu amigo. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde você está assistindo a gente ou ouvindo a gente. É um prazer aqui, nosso 34º episódio, recebendo a Maíra, como o Rafinha falou, resumiu super bem. É um prazer enorme. Já queria deixar aqui a notícia para quem estiver chegando aí, que for novo, fiquem à vontade, vocês têm um chat aqui, podem conversar, podem interagir, se tiver pergunta, podem mandar também, que a gente vai trocando aqui com a Maíra. Sejam bem-vindos e, Maíra, muito obrigado mais uma vez, a gente já agradeceu aqui 1000 vezes offline, agradeço agora online, porque realmente é muito bacana. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Bom é que assim, a gente de fato já estava num clima muito bom antes de abrir para todo mundo, né? Então, acho que a tendência é só subir, só ter mais troca maravilhosa. Com certeza. E antes de começar, também lembrando no chat, ó, vocês são muito importantes aqui, vocês fazem parte do nossa conversa, então qualquer coisa, Igor, não tô ouvindo sua voz tá muito alta, não sei o que, alguma parada, falem, comentem com a gente aqui, que o feedback de vocês ajuda bastante também o desempenho da live. Então, para começar... Me pergunta, gente, só jogar, tô aqui. Pode mandar que não tem erro não aqui vai vir tudo. Mas vamos começar então, Maíra. Aqui no Cabeça, como a gente até falou um pouquinho antes, a gente tem muita curiosidade e gosta muito de saber como é que é o início da vida da pessoa, né? Então, hoje a gente vê a Maíra divulgando o seu trabalho e tudo com muita paixão, com muito amor, mas a gente gosta de saber como é que foi até chegar esse momento, né? Se era algo que já estava na sua cabeça, se foi uma coisa que foi aparecer já mais velha, se tem alguma inspiração e tudo mais. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente de onde você veio, né, de onde você nasceu, e contar como é que era a Maíra criança, adolescente. Antes de vir para um espaço territorial, eu vim de Iracema e Manoel, né? Vim desse território aí, gente. Uma mulher muito forte, assim, com o pai também, todos muito conectados das suas formas. Uma mulher que já sabia que eu era menina mesmo sem ultrassom, e meu nome é Mad Manuel e Ira de Iracema, né, que são o nome dos meus pais, Que então eu maneiro. já começo com uma festa nisso, né. E aí eu nasci no Rio mesmo, me criei até os meus 24 anos em Deodoro, no subúrbio do Rio, então cria de comunidade, vi bastante coisa acontecer, também fui poupada de muitas outras, e eu acho que se eu olhar assim, para a trajetória da Maíra, né, pequenininha até hoje, eu sempre tive a dança colada comigo, assim, sempre, sempre. Minha família, em qualquer festa, todo mundo dança, mas não é tipo dança técnica, é tipo todo mundo muito louco, a MCA e os tios fazendo show, sabe? Um negócio assim. Realmente tudo muito associado à diversão. Então acabou que desde pequena, eu sou anos 90, né? Então, cara, é o tchan na veia e qualquer coisa nesse sentido. Meu sonho era ser a Sheila Carvalho, era a minha meta de vida, assim, fazer concurso e virar mulher do tchan, assim, a meta do universo. Então, sempre ficou, né, perto de mim essa conexão com a dança. E aí acabou se transformando mesmo em formação, né? Eu sou de educação física, mas dentro da formação eu sempre tive algum pé com dança, né? A gente pensa em educação física de uma forma muito fechada, como se a gente só pudesse ficar ou com desporto ou com academia, né? E não, eu conseguia realmente colocar a dança nesse universo. Ai, gente, às vezes eu acho que eu tô me perdendo, mas eu sei que eu tô me achando. Vamos juntos, estamos juntos. Mas então eu já vou aproveitar então até para te ajudar. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa parte, né, linkado à dança na educação física. E aí uma dúvida Sim. de quem não conhece o curso e tudo mais. Como foi para você para
fazer essa união na época que você estava no estudo em si ainda, né? Tem alguma matéria, alguma coisa que você consiga já vincular isso? Você já foi para educação física pensando, né, para pegar um viés desse para dança, ou você descobriu isso lá dentro da educação física? Perfeito, perfeito. Cara, eu lembro da época da faculdade, do ensino médio, né? Uhum. E a gente começa a pensar o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Aí meu sonho era fazer dança mesmo. Falei, vou fazer dança. Tinha dança na UFRJ, só que era um curso noturno. Aí toda a minha família falou: não vai fazer, você não vai fazer, porque você vai ser assaltada, você vai ser abusada, você vai ser. Não, você não vai. Eu falei, cara, tá, perto de dança, o que nós temos, né? Então, veio a educação física assim como uma Entendi. saída, vamos botar assim, para estar conectada com o corpo. E aí eu fiz, né, para a UERJ e fiz também. Aí para a UFRJ eu fiz dança, porque eu queria pelo menos fazer a prova, passei nas duas. Só que para Caraca. além, eu passei tanto para a UFRJ para dança quanto a educação física na UERJ. Só que assim, para além do passar para dança ou não, meu sonho era o UERJ. Então assim, eu passei para o UERJ. Desde pequena, minha família tem uma relação muito com o Pedro Ernesto, no Hospital Universitário. Minha avó era copeira do Pedro Ernesto, minha mãe era segurança do Pedro Ernesto, minha tia Caramba. trabalhava Opa. na parte administrativa. Então, a minha relação com a região ali de Vila Isabel, né? Ela era muito, muito forte desde pequena. Eu sempre ia ser atendida no Pedro Ernesto, desde pequena. Maíra, deixa eu só te cortando um segundo. Tá dando corte pra você também, Rafinha? Com as pessoas, com aquelas. Deu uns cortezinhos na conexão. Deu uns cortes na conexão, eu acho. É. Calma aí. Na parte que você estava falando que sua mãe era copeira e sua tia trabalhava lá também no Pedro Ernesto. Ela deve ter trocado agora de internet. Calma aí. Fala. Agora voltou. Voltei? Voltou. Show. Ótimo. Então, minha avó foi copeira, minha Uhum. mãe foi segurança do Pedro Ernesto, minha tia trabalhou na parte administrativa. Caramba. Então, assim, desde nova eu sempre tive uma relação muito, muito forte com aquela região, né? E eu Uhum. passava, via aquele prédio imenso, as pessoas assim, com cara de inteligente, né? Porque quando a gente bota um óculos e bota uma bolsa, né? A gente fica tipo, eu era uma criança vendo aquele universo e eu falava, eu quero estar aqui. Eu não sei o que é isso, mas eu quero estar aqui. E aí, quando eu fui crescendo, então assim, para além de ter passado para a dança, que era um sonho, eu passei para educação física na UERJ, sabe? O Sim. espaço era meu sonho. Então eu falei, cara, é isso aqui. E aí, quando eu comecei, eu ainda não tinha percebido ainda no IFD, né, uma questão da dança tão forte. Mas durante a formação, eu estava fazendo monitorias em escolas de dança pela região. Só que aí surgiu eu entender que tinha uma matéria dentro de educação física que é uma matéria de dança. Nossa, aí, tá vendo? Eu não sabia, não tinha a mínima ideia que existia. Também não, que maneiro. Sim, cara, tipo, tem folclore, tem Que várias coisas maneiro. que a gente vai mergulhando para além do esporte, né? Para Uhum. além de a gente entender as regras e toda a didática do ensino, a gente entende como treinar uma pessoa, mas também tem fisiologia, tem anatomia, tem folclore, tem psicologia. A gente Maneiro. tem para poder. Tudo faz parte, né, dessa Uhum. relação com o outro. E aí, quando veio dança, eu fiquei namorando essa matéria. E aí, na época, eu estava fazendo um estágio na psiquiatria do Pedro Ernesto. Eu já fiz de um tudo, Que já. maneiro. Cara, é bom que vai conhecendo diversos Sim, campos, né? pontos, Diversas né? Campos, áreas. já. Sim. E aí eu tava fazendo esse estágio, só que eu fiquei 9 meses. Ficou bem desgastante para mim essa relação com a saúde mental ali naquele espaço público Hum, que tinham condutas que eu não aceitava em relação ao interno, sabe? Tratamentos que eu não estava sustentando mais. E eu conversei com o diretor de educação física e falei, olha, eu tenho esse estágio aqui, eu não quero ter esse estágio, mas eu preciso dessa bolsa. O que que há para mim? Assim, você tem como me Uhum. ajudar de alguma forma, né? E aí acabou aparecendo essa bolsa. E aí eu
passei a minha, né, de psiquiatria, né, para outra pessoa e fiquei como monitora de dança. Uhum. E aí, cara, foi um negócio muito doido, porque até então dança para mim era essa relação afetuosa com a família Uhum. e técnica. Você tem que ter técnica para dançar. E de repente eu me deparo com uma professora que botava a galera para meditar na sala de aula. E eu, tipo, oi? E botava a galera para se movimentar com plumas, soprando plumas no ar. E sabe um universo assim, e eu fiquei extremamente encantada, assim, encantada. A galera questionava muito a metodologia dela, só que aí eu entendi que foi essa professora, que é a Cristina Ivoque, que conseguiu me mostrar que dança não é só técnica, dança não é performance, dança é conexão. Então, Maneiro. se você está conectado com o seu sentimento, com a sua expressão, da forma que você conseguir, da forma que você sustentar aquilo, né? Uhum. Então, aí, depois disso, cara, eu não larguei mais, porque eu fui monitora, e dentro da monitoria eu ajudava ela nas aulas, mas também no final de cada semestre tinha uma mostra de dança, então aí eu entrei na parte de produção, eu amei a parte de produção dentro da dança, e aí depois eu estava para fazer a monografia, decidi fazer a monografia, eu estava já na época sendo passista da União da Ilha, Eita! Legal. pensei em fazer sobre as passistas, né, fazer uma análise fisiológica do esforço delas, mas Uhum. não deu certo porque o orientador era muito complicado. Voltei para essa professora e falei, Cristina, me salva, eu preciso me formar, eu quero fazer minha monografia. E ela me lançou uma proposta de fazer uma monografia em forma de dança. Nossa. Caramba! Assim, dentro da educação física, que todo mundo, né, se coloca em estudos muito encaixotados, né, Uhum. de repente eu ia fazer um espetáculo. Incrível. Então, eu que compus tudo, né? Desde ideia, as coreografias, as músicas, figurino, tudo. Então, assim, eu ia no teatro, então toda essa parte de produção, eu estava lá por trás de tudo. E aí convidei amigas para dançar, amigas da formação, alunas minhas, porque na época eu também já estava dando aula de dança cigana. A pessoa que estiver ouvindo e vendo isso daqui está confusa na ordem, mas uma hora vai fazer sentido para você. E aí eu fui e compus toda a trajetória. E aí a temática, né, também tem a ver com o que vocês estavam até falando, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? A minha temática eu falei sobre, basicamente, sobre a perda da minha mãe. Então, Caramba. o meu espetáculo ele narra desde semelhanças que a gente tem, Uhum. passa pela gestação, Certo. infância, adolescência e perda. Caramba. Que bonito. Forte, é forte. Sim. É forte, verdade. Mas eu acho disruptivo também, né? Muito Completamente fora bacana. da caixa, né? Caramba, que incrível. E como é que foi a recepção? Cara, foi doido, porque muita gente virou pra mim e falou assim: como é que você consegue ser tão fria? E eu falei, cara, eu não tô sendo fria, eu tô transformando a minha dor em arte, Sim, sabe? Óbvio que, assim, de coração, né, no dia, no momento, eu tava com a cabeça da diretora. Eu sou a sim, sim. diretora artística, eu sou a produtora, então as coisas ali. Mas quando de fato eu entrava no palco, eu era só entrega, sabe? Eu era só emoção, assim. E foi muito forte para mim colocar isso como monografia, porque o sonho da minha mãe. Ai, meu Deus! À vontade. Era eu me formar, né? Era eu Sim. passar para alguns de fato, né? E ela faleceu em dezembro de 2009 e eu passei em fevereiro, março de 2010. Ela não soube, assim, Caraca. em vida. Então, eu entrei numa faculdade já sem esse pilar, de certa forma, e finalizar a minha formação, a minha graduação, podendo homenagear ela dessa forma, foi. Gente, desculpa o termo, mas foi do caralho, assim. Sim, Tipo, Sim. sim, sim, sim. foi muito impactante. Assim, a Uli, que vocês conhecem, Uhum. dançou, a Ah, Jéssica, que Que legal. maneiro, que maneiro.
participaram desse momento. E aí foi o que eu mais fiquei grata, né, quando eu olho hoje, observo, foi que eu consegui perceber que a dança, ela realmente começou a se transformar no meu caminho, o papel dela na minha história. E em algum determinado momento ela se tornou o que é para mim hoje, que é esse ponto de união. Porque fazer esse espetáculo não mudou só a minha trajetória, não mudou só a minha relação, mudou a relação de todo mundo que participou. Que De maneiro. todo mundo que estava lá vendo. E tem um vídeo no YouTube até, então É todo mundo mesmo? que acaba também me falando, Maíra, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você montou isso? Então, assim, as pessoas se emocionaram muito. É pequeno, são 27 minutos. Depois, se Nossa, alguém... não é pequeno não, caramba. Eu Para ia falar, pro organizar, para projetar dirigir, para pensar, coreografia não é nada pequeno. Jesus amado. porque na nossa cabeça de dança, né, 27 minutos é algo tão rápido, né? Que Porra. normalmente a gente de 1 Eu hora, não alguma coisa. consigo 5 minutos fazer 2 passos aqui se eu passar. Então, assim, Mas porque assim, eu sou arte, eu gosto de arte no geral, né? Então, assim, eu coloquei texto, um pouco de interpretação, mas sem diálogo falado, os diálogos são gravados e tocam durante o espetáculo, então tem esse processo. E aí a dança, né? Então são estilos diferentes de dança, né? Nem todos eu conhecia a fundo, mas eu tive ajuda, eu montei o rascunho e a pessoa ia me ajudando a limpar aquele rascunho a partir do conhecimento que eu não tinha. Então, a recepção acho que foi das mais intensas. Eu sou intensa, então eu gosto de tudo muito intenso. E hoje eu consegui, acho que, chegar no outro dessa forma. E depois, se vocês quiserem ver, é Com só com certeza. jogar certeza. Os Passos da Tua Lembrança no YouTube. Os passos Aí, da tua lembrança, beleza. Já e vou aí, botar aqui. Que maneiro, cara, que maneiro. E eu tenho certeza que isso deve ter também ajudado a lidar com o sentimento que, enfim, eu não consigo nem. É aquele tipo de coisa que a gente fala, eu não consigo nem imaginar o sentimento de perder a mamãe, a minha. Tá? muito louco, assim, é muito louco, Uhum. porque você, de certa forma, você começa a lidar com a morte de uma forma muito, tipo, cara, se tua mãe morreu, tipo, É, fodeu, né? você cria uma relação com, pelo menos no meu caso, eu criei uma relação com a morte muito mais. Algumas pessoas podem achar fria, mas fica uma relação mais objetiva. Tipo, eu sei que ela vai chegar para todo mundo em alguma hora. Sim, sim. Então, o que eu vou fazer dela? Né? O que eu vou fazer da Perfeito. vida antes dela chegar, né? Uhum. Então, foi muito louco, porque, assim, fazer esse espetáculo também me permitiu olhar para a relação da minha mãe de uma outra forma. Que maneiro. Então, por exemplo, como ela faleceu, eu estava com 18, cara, É, momento muito difícil, né? escroto. A gente é um bicho escroto, adolescente. A gente entra num universo paralelo, porque só a verdade é nossa. E mais que não tá certo. Então, assim, eu consegui olhar isso. Eu consegui achar semelhanças entre eu e ela. Coisas que eu não via. As Uhum. pessoas sempre falaram que eu me parecia muito com a minha mãe e eu guerreava com essa informação. E através desse processo eu consegui ver semelhanças, eu consegui acolher essas semelhanças e colocá-las no palco. Então, a dança, ela vem como, de fato, uma melhor amiga, que fala assim, cara, vamos tocar nisso? Eu vou Uhum. estar com você, vai ser difícil, mas vai gerar um negócio bom, vamos comigo? Aí eu vou meio com medo, assim, dou a mão e a Sim, gente segue. Pô, que mas maneiro. só queria pontuar também que você falou que serviu de exemplo, não, aliás, tocou não só em você, mas nas pessoas que participaram, mas eu tenho certeza absoluta que também na faculdade em si, né? Porque até para outras pessoas que depois, enfim, desejarem fazer algo do tipo, você foi ali, você abriu uma porta, não sei se foi a primeira e tudo mais, mas tem um caminho para isso e muito bonito, né? Então, você trouxe uma história sua, e isso é muito foda, né? Desculpa, assim, mas tem que ser falado porque o momento do TCC ali, o momento do que você vai apresentar, a sua monografia, seja o que for, é um momento que realmente você passou pela faculdade inteira, então você quer falar normalmente de algo que você gosta, né? Sim. A gente sabe que nem sempre acontece e tudo mais, mas quando isso acontece é muito maravilhoso, né? Porque é algo que você gosta e no seu caso então foi mais astronômico ainda nesse sentido. Então
pô, com certeza você marcou não só as pessoas que estavam ali, que participaram, a orientadora, a banca, etc. Mas até para os próximos alunos, eu acho. Imagine quem estiver ouvindo aqui, ó, e desejar fazer algo desse tipo, porque tem esse preconceito, né? Na educação física, eu imagino, até pelo que a gente conversou aqui com a Uli, com a Jéssica também, a galera já tem um preconceito com a educação física e ainda limita muitas das vezes os comentários para certas áreas, como você falou, né? Só que, cara, é muito maior, né? Como qualquer profissão, a verdade é essa, né? Você pode expandir aquilo ali, né? Então, nossa, muito, muito legal. Só queria pontuar porque foi muito legal mesmo. Eu não sei se depois, de fato, alguém também fez algo nesse sentido, mas foi realmente a possibilidade. Eu não sei se realmente alguém teve coragem, porque, cara, gente, foi muito cansativo, né? Assim, eu tirei do meu bolso material para fazer as roupas, né, para cada dançarina, e tinha os ensaios, eu que via no teatro, aí no meio da construção, eu já com data fechada, tipo, já tudo organizado, teve uma greve na UERJ, Para variar, né? cara, aí eu tive que adiar a data, deu tudo certo no final, né, mas assim, é um trampo que ninguém conversa sobre isso, ninguém te fala assim, vai ser pesado pra cacete, né? Porque o resultado é lindo, de fato, no final vale muito a pena. Então, não sei se alguém teve realmente depois, né, que eu acabei não continuando minha relação com o Instituto UERJ, né, mas foi realmente muito bom ver que é possível, Sim. né? E tem até uma frase que eu gosto muito, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, é uma dinâmica realmente que acabou não só mexendo comigo nessa parte da graduação, mas para a vida como um todo. Pô, você conseguiu fazer isso? E aí? Qual é o limite agora? Sabe? Tem limite? E é bacana a sua orientadora também ter topado, né? Porque tem disso, às vezes tem uma dificuldade muito grande para você falar sobre algum tema, alguma coisa específica, e ter uma dificuldade de achar um orientador que tope fazer aquilo ali, né? E pô, isso é muito importante, né? Para essa galera que tá aí os professores e tudo mais, cara, eles abrirem essa porta, porque isso é uma parada que você não tinha como você não fazer o negócio com qualidade, sabe? Porque se você tá fazendo de algo que tá interno seu, mexe com os seus sentimentos e tudo, obviamente você entregar aquilo com ótimo resultado. Então, pô, muito, muito legal da parte de terem aceitado também, né? Não, tipo, a Cristina em si já era o sonho dela, orientar alguém nesse sentido, né? Então, eu acho que eu fui aquela doida que falou assim, eu quero, vamos lá. E aí, realmente foi... eu acho que a questão mesmo da parte acadêmica, né, é achar que tudo tem que estar no campo do quantitativo, né? Você sempre tem que mostrar dados, você tem que estar através dos números, através das pesquisas para poder fazer uma produção de qualidade. Mas, gente, cada vez mais, né, como você citou, né, a gente hoje observa que o mundo ele não dá para ser mais só matemática. É matemática sempre com alguma coisa. A matemática está sempre atrelada a qualquer outra coisa. Então, a educação física ela não é só educação física. A educação física ela está atrelada com uma série de outras questões que só somam. Pensar que a gente pode trazer, né? Até porque eu falo, né? Dentro da educação física e dentro da dança, núcleos separados tem uma guerra. Eu consegui unir, sabe? As duas coisas. Falar que guerra, porque tem uma guerra dos conselhos, tem uma guerra do CREF em relação à galera da dança, tem uma guerra da dança com guerra com a educação física, então, assim, é cansativo. Porque a galera ainda não entendeu. Não leva a lugar nenhum, né? Como é engraçado, né? No nosso mundo, né, Igor? Também tem isso, né? São grupos que defendem determinadas técnicas. No mundo da estatística, que eu digo, tem coisa que só muda o CEP. A galera não entende, né? Que às vezes tem espaço para todo mundo, né? Dá pra acreditar em duas metodologias diferentes e tá tudo bem. Maíra, uma questão, uma dúvida que eu gostei muito vendo o seu portfólio lá no seu Instagram. Queria entender um pouquinho melhor o que é a dança da alma, que você fala que é uma técnica que você desenvolveu. Eu achei muito do caralho quando eu vi isso, né? Porque bateu na minha cabeça. Eu vi, inclusive, um filme essa semana
de artes marciais, que Ó. o mestre conversava com o seu pupilo sobre qual era a melhor arte, né? E no final da discussão, perdão, melhor arte não, qual era a melhor técnica, né? Isso lá no mundo lá das lutas, né? E aí Sim. a conclusão que eles chegam é a melhor técnica é a não técnica, né? Que é você desenvolver a sua própria, né? Então eu queria saber um pouquinho mais dessa dança da alma, que deve ser um negócio muito do caralho, com toda essa experiência que você tem, ter desenvolvido um negócio próprio, pensado da própria cabeça, pegando as referências. O que é a dança da alma? Nossa Senhora. Num resumão. Quer Isso que eu ia falar? falar, pode. Não, eu ia falar assim, pode ficar à vontade pra falar que a gente não conhece nada, então assim, pode esmiuçar. Fica à vontade. Explica como se eu tivesse 5 anos. Um resumão é uma sessão, é um encontro que eu tenho com individual, Uhum. que eu trago, eu entendo qual a necessidade da pessoa e trago práticas para ajudar ela. Isso no resumo. Agora vamos especificar, né? Minha didática sempre passa pela dança e pelo movimento. Para mim, dança não é só dança modalidade, do tipo axé, funk, balé, jazz. Para mim, dança é movimento. Tudo que tem movimento tem dança. Então, o ato de você respirar é uma dança. Maneiro. Porque tem ritmo. É. Tá? Ele funciona num ritmo. Então, ele é uma dança. Uhum. O ato de você pensar e refletir também é uma dança. Seus neurônios, eles pulsam em um ritmo específico para conseguir que você processe aquilo. Então, quando eu coloquei dança da alma, é colocar exatamente todo esse movimento em conexão com a sua essência. Maneiro. Então, assim, nesse caso específico da dança da alma, né, a pessoa ela já o início dos atendimentos, ela me diz qual é o objetivo dela. Então, pronto. Vocês viraram para mim e falaram, olha, minha questão é com timidez. Uhum. Ok. Eu vou fazer um primeiro encontro com você que eu chamo de encontro de reconhecimento. E aí é uma técnica que, eu juro para vocês, eu tento encontrar alguém que faça algo parecido. Tem algumas linhas que são parecidas, mas não exatamente como eu trago. Uhum. Eu estou tentando ainda processar todos os dados, porque a dança da alma tem 1 ano e meio na minha vida, né, que eu estou colocando. Então, ela ainda está em muitos testes, né, para eu estar fechando o corpo dela. Mas o reconhecimento é o quê? Eu peço para você respirar fundo, relaxar. E vou te dizer que se eu falar um tema que você se sinta confortável, você abre seus braços. Se eu falar um tema que você não se sinta confortável, você fecha. Mas eu peço para que você não racionalize isso. Que seu corpo converse, e não você. Entendi. Vamos botar assim, sabe? Sim, sim. E aí eu vou falando, tipo, brigadeiro, sabe? Eu seleciono os 10 temas, a partir já do que você trouxe para mim, do que você quer trabalhar. E com isso, cara, é muito louco, porque eu vou falar assim, família, você vai fechar. Só que tu tá aparentemente super bem com a tua família. Uhum. Só que não é só o fechar. Eu analiso que braço fecha primeiro. Maneiro. Como fecha. Se você vai abrir, se você abrir o seu braço, em qual ângulo? Maneiro. Como está a sua expressão do rosto? Que maneiro, você faz uma leitura completa, né? Faço uma leitura completa. Existe, claro, né, técnicas como análise de expressão, né, o corpo fala, né, a linguagem corporal, tem isso, tem um pouco disso na minha técnica, mas vai além, porque eu associo a questão da terapêutica que divide o nosso corpo em duas polaridades, direita e esquerda. E essas polaridades também têm seus objetivos. Então, nosso lado direito é o nosso lado mais prático, o nosso lado mais objetivo, o nosso lado esquerdo é o nosso lado mais intuitivo, mais criativo. E aí eu vou unindo esses conhecimentos com a resposta do teu corpo. E assim, é muito interessante. Teve um atendimento que eu fiz que eu perguntei falei a palavra vida. E aí a pessoa fez a posição do braço direito aberto e o braço esquerdo subiu. Ok, os dois retos, ela está aberta, só que quando eu olhei, eu enxerguei um relógio. É isso que eu falo, na hora errada, hein? Falou vida na hora errada. Mas aí eu faço, né? Eu faço as palavras, anoto
e vou falando, no final eu converso com a pessoa. Aí eu falei assim, e eu não conhecia, né? Era uma pessoa que eu estava conhecendo naquele momento. Aí eu falei, olha, no tema tal, seu corpo se comportou assim, assim, assado, e me deu a impressão de que você é muito regrada nos seus horários. Tudo para você é pontuado de uma forma muito específica, muito, muito racional, Uhum. e tal, tal, tal. Você se sente pressionada pelo tempo? Aí a pessoa é isso. Que maneiro, cara, que maneiro. Eu juro pra você, gente. Eu tô falando aqui, a pessoa vai achar, nossa, ela é super confiante na técnica dela. Quando eu falo uma coisa do certo, eu fico com medo. Gente, porque assim, quando eu falo e a pessoa de fato traz um retorno positivo, e eu posso falar para vocês que até então eu não tive nenhum retorno negativo, sabe? Maneiro. Nem das mulheres e dos homens que eu já atendi. Isso é Uhum. bom para validar o que eu estou construindo. Eu começo, como a gente falou, né? A graduação ela traz uma questão tão forte para a gente de números e tal, e de Uhum. repente eu estou fundamentando uma técnica que ela está associada também ao meu lado intuitivo. Perfeito, perfeito. Sim. Quem vai validar o meu lado intuitivo? Sabe? Como mensurar o meu lado intuitivo? Então, o meu lado racional quebra a cabeça e fala assim: como assim? Você está conseguindo fazer um negócio dar certo? Intuitivamente, sabe? Porque você ouviu a vida inteira que você não pode ser intuitiva, que você tem que estar dentro de uma caixa, que você tem que Uhum. nomear as coisas, que você tem que quantificar as coisas. Isso está errado, Maíra. Foge, foge. Sabe? Tem Sim, um lado sim. de desespero. E aí a dança da alma ela tem esse momento, né, de reconhecer. Porque, assim, uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que o teu corpo fala. Nossa, é muito isso. Sim. Muito, gente. Muito. Sempre. E isso vai, assim, simples, é você ler o livro de O Corpo Fala e falar assim, não, quando a pessoa está de braço fechado, é porque ela está fechada para o diálogo. Mentira, mentira. A partir do momento que a gente tem posturas, você pode estar acostumado a ter seu braço fechado, isso não tem a ver com a sua relação com o diálogo que você está travando. Uhum. Então, tem uma série de questões sociais que você tem que analisar por trás dessas microverdades, sabe? Sim. Daí eu pego isso, então eu já conheci a pessoa para além do que ela trouxe para mim na ficha que ela preencheu. Aí eu começo a montar os atendimentos. E aí, normalmente, eu peço para que a pessoa consiga fechar comigo 4 atendimentos, né? Esse do reconhecimento mais 3. E aí entra o movimento mesmo da dança da alma. Porque a partir do que a pessoa trouxe, eu sinto o que é para eu trazer para o corpo dela. Então, eu comecei com o exemplo da timidez. Por exemplo, você trouxe timidez, então eu percebi que o seu corpo ele é travado, ele não se mexe, tem dificuldade para se movimentar. Bom, ok. Então eu intuí que eu preciso começar com você com práticas de alongamento. Só que Maneiro. eu nunca faço uma coisa que, é só isso. Não. Eu falo assim, olha, a gente vai iniciar um alongamento, tá? Eu vou te mostrar alguns alongamentos, aí você faz comigo. Normal. Pronto, bracinho para frente, segura o cotovelo, lindo, cabeça para um lado, cabeça para o outro. Aí eu vou falar assim, agora, a cada inspiração, você vai pensar que seu corpo todo é uma caixa ou uma matéria dura, Uhum. rígida, super rígida. Seu corpo todo é rígido. Ou então eu posso falar que no seu corpo tá todas as vezes que alguém riu de você, tá todas as vezes que alguém falou alguma coisa que te travou. De Uhum. toda forma, eu vou trazer o rígido para o seu corpo. E agora, a cada vez que você fizer um dos momentos de alongamento, você vai estar quebrando essa rigidez. Maneiro. Você vai estar quebrando tudo isso que está te travando. Uhum. E aí a pessoa, né, ela se permite o imaginar, né? Sim, sim. Eu trabalho muito com antroposofia, que é a linha mais da meditação, da conexão com essas questões. Então, a pessoa respirou, sentiu ou as memórias que ela tem, ou realmente percebeu o corpo dela como trava e começa. Trava de um lado, destrava do outro e vai soltando.
Então, assim, isso foi um exemplo que eu montei aqui agora para vocês. Eu ainda não tive um atendimento desse, mas Que montei aqui maneiro. agora Incrível. para vocês poderem entender que, assim, a dança da alma, ela tem um processo de diálogo que não vai ser parecido com o processo que você vai ter com um psicólogo ou uma psicóloga. É Uhum, diferente, tá? Até porque eu entendo o limite da minha atuação. E aí, nesse processo de diálogo, eu encontro a questão, para além do que a pessoa quer trabalhar, trago ela para o corpo, seja através de fato uma dança, seja através de um trabalho de alongamento, seja através de uma meditação. uhum. Então, eu trabalho esse corpo, e aí no final dos atendimentos, da quantidade de atendimentos que a pessoa fechou comigo, eu pergunto: e aí, o tema foi satisfeito? Como é que tá? Como é que tá? E a Uhum. gente vai vendo o progresso, né? E aí, por exemplo, eu tenho clientes que já estão comigo há um ano. Que Eu tenho Caramba. clientes maneiro. há um ano. E aí, entra aí num outro patamar de ou a pessoa diz para mim mais cedo o que que ela quer trabalhar, ou, por exemplo, eu tenho clientes que falam para mim assim: eu confio em você. E Uhum. aí, cara, fica muito louco, porque eu juro para vocês, eu brinco com elas que eu falo assim: alguém bateu na minha porta hoje e disse para mim que você tá assim, 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 assado. E é como se eu adivinhasse o que foi o dia da mulher. Gente, eu tenho minha vida, eu não fico entra nesse campo do intuitivo Uhum, e é das práticas integrativas mesmo. A ideia é que você se conecta com o campo da outra pessoa. Você está ali num trabalho tão constante que, assim, quando você tem um melhor amigo uhum, e você sente que ele está precisando de alguma coisa, você, fulano, você está bem? E você acerta, a pessoa está precisando conversar com alguém. Então, eu chego nesse patamar de tanta confiança, de tanta troca, que eu antecipo o tema com a pessoa. E aí eu monto e eu falo assim: olha, hoje eu estou sentindo que você tá assim, 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 assado, e preparei isso. Faz sentido para você? Aí a pessoa, pô, Maíra, é isso, realmente, tem uma coisa hoje, falou, então, né? Que Que maneiro. coisa. Então, assim, a dança da alma, ela veio para mim, né? Aí eu expliquei para vocês o Uhum, que ela é, né? sim. Só que ela veio para mim exatamente como a junção de tudo que eu vinha praticando. A minha junção com a dança, os meus primeiros passos dentro da prática integrativa, de entender o que são as PICs, né, práticas Uhum, integrativas complementares, qual o papel delas, qual a ética delas. Eu sou muito chata com isso, assim, eu não gosto da galera ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é uhum, só pensar positivo que a coisa acontece. Não sou dessas. Tenho raiva, tá? Dá um ranço, porque a vida não é assim. A gente tem que sempre entender que existe um campo social, não uhum, dá para você, né? Tem várias questões problemáticas dentro da prática integrativa, então eu busco sempre trazer as minhas coisas, por mais que pareçam muito doidas, né? Sempre com embasamento, porque eu acho que isso é seriedade na profissão, né? uhum, Isso é seriedade no colocar. Então, ela é uma mescla da minha relação, né, com a educação física, de entender que o corpo tem memória, uhum, memória, né, motora, e essa memória, ela grava memórias nossas, não só memórias de movimento, mas memórias das coisas que a gente passou, das vezes que a gente caiu, das palavras que a gente uhum, ouviu, das coisas que a gente viu, tudo é memória. Então, a gente acessa essa memória para ir colocando no movimento um pouco mais de afeto, né? Tornando elas um pouco mais palatáveis, digerir, para que elas não impeçam mais você de ser quem você quer ser. Né? Já rolou a choradeira aí fazendo essa dança oh meu Dá uma. Deus. É, já, né? Porque eu me imaginei, eu falei assim, eu fazendo isso aí, você relatando passo a passo, eu falei, eu estaria chorando aqui, me esticando e chorando, liberando Cara, tudo. tem muito choro, porque é isso, né? Quando a gente, para quem já faz terapia, a gente sabe que quando a gente consegue entrar numa conexão com o profissional, você se abre mesmo, Uhum, né? Você entrega as coisas para o outro e a gente sempre quando a gente se abre, a gente se coloca numa posição sensível, né? Então, no processo na dinâmica tem momentos de choro, tem momentos de desabafo que a pessoa às vezes nem queria, do tipo de admitir raiva de pai, raiva de mãe, uhum. porque a gente é cobrado a não ter raiva de quem a gente ama. Sim, sim. Então, se a pessoa fez doer, é natural, raiva é um sentimento básico da gente, sabe? Então, tudo não é o não sentir, é o que a gente faz com o sentir, né? Então, tem muito choro,
Tem muita, que a gente chama de viagem, né? Porque do tipo, de eu fazer uma meditação e a pessoa ver coisas, sentir coisas. Eu não Uhum. tô do lado da pessoa, porque assim, a dança da alma ela começou online, ela continua online. Eu não fiz ainda nenhum atendimento presencial. Caramba. Então, eu tô Caramba. a quilômetros de distância da pessoa e consigo fazer com que ela sinta coisas, Que né? maneiro. Nossa, Então, então tem um potencial absurdo ainda, né? Pra desenvolver. isso, cara, isso. É bem interessante assim, esse mergulho que eu tenho feito. Então, o choro, ele vem muitas vezes como limpeza. E aí a minha preocupação não é o choro, é como a pessoa termina o atendimento. Então, assim, tipo, Uhum. às vezes, a cliente ela vai terminar, o cliente ele vai terminar chorando, mas é ainda um choro de tranquilidade, só deixar fluir. Mas, por exemplo, se eu percebo que é um choro que ainda tem resquício de questão, eu Uhum. não, eu não finalizo o atendimento. Porque Bacana. vai que aquilo desencadeia outra coisa. Eu tenho responsabilidade, né? Ou Uhum, mesmo, se eu preciso finalizar o atendimento, porque a pessoa tem um compromisso, eu fico ali, comunicando. E aí, como é que você Uhum. tá? Eu mando uma outra meditação para a pessoa, mas o meu objetivo, sempre, 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 eu acho que tem que ser o objetivo de todo terapeuta, eu quero que meu terapeutizado saia melhor do que entrou. sim. Melhor do que entrou. Ou igual, mas pior, ele não pode sair. Ele sair pior, tem alguma coisa errada. E pior não é assim, ele vai sair ainda com as dúvidas. Não, é pior do tipo, de sair se sentindo mal, sair se Sim, sentindo sim. menos. O objetivo não é esse, sabe? Eu não sou a terapeuta da dor, sabe? Eu não dinâmica. Então, choro tem muito riso, mas do mais, assim, é muita transformação. E eu acho que isso que é a maravilha. Ah, Maneiro. maravilhoso os relatos que você deu, assim, eu acho incrível e transformador, né? A gente vê que realmente muda a pessoa. A gente estava falando isso aqui antes também, né? Da importância que hoje eu estou dando, por exemplo, à terapia de todas as formas. E uma coisa que você comentou também disso, né? Que a gente é muito treinado e é muito robotizado a vida inteira a certas coisas, e em tudo. Então a gente já comentou aqui, às vezes, em alguns episódios, porque você tem que fazer determinada carreira, sei lá, porque seu pai fez aquela carreira, ou porque aquela Sim. carreira dá dinheiro, em aspas, né, para quem tá ouvindo a gente. Então, assim, isso é muito da gente quebrar, ou tipo, você faz educação física, estatística, então você só tem que ser dos números, você não tem lado criativo, você não É. sei o quê. Não, cara, você é um ser completo. É óbvio que você vai ter, de repente, facilidade para um lado ou para o outro, mas você tem isso tudo dentro de você. Eu acredito que a gente tem tudo isso dentro da gente e que é da forma que você dialoga com aquilo, da forma que você permite. Então, cara, se tem assim, podendo tirar coisa boa dessa pandemia, o que eu tenho tentado conversar mentalmente para isso, sabe? Conhecer qual é o outro lado, né? Qual é esse lado, por exemplo, quando a Maíra vem aqui falar isso tudo e que, putz, enche meus olhos, enche o coração de falar, putz, que irado, que parada maneira, sabe? Desconexão. Então, eu acho muito importante esse papel disso que você falou, porque eu imagino que às vezes uma pessoa que vai te procurar e tá cheio dessas travas, né, durante a vida, e com pequenos atos ali, um trabalho, uma sessão que, cara, já começa a abrir Começa a um destravar leque, os né? nós, né? Que estão atrapalhando. Aquele preto e branco começa a ficar colorido de Sim, alguma sim. forma. Então, assim, cara, isso é muito importante. E principalmente nesses momentos que a gente está vivendo conturbado, é política, é pandemia, não sei o quê. Entender que a vida é colorida de alguma forma, e aí até linkando também com a questão que você falou da perda, né? Por exemplo, você perdeu um ente querido, alguém que você ama. Como você trabalha isso da melhor forma possível, né? Sim. Porque essa dor vai chegar para todo mundo, né? Então, a gente ter esse entendimento e conseguir dialogar com isso de uma forma mais madura e mais aberta também, eu acho que bem legal, assim, só queria pontuar isso. E eu queria, aproveitando, para tirar uma dúvida, para saber também sobre a relação com a dança cigana. Primeiro, entender como é que é, como isso surgiu para você É, e o que que é exatamente, assim, sim, para a galera que está ouvindo a gente sim. e para a gente. Tem bastante É, curiosidade para saber também como você conheceu, né? Como surgiu para você exatamente a pergunta do Igor.
entender, a gente vai começar a ter que bater tambor aqui. Perfeito, eu quero saber, para entender essas conexões, eu acho muito importante até Sim. para conhecimento mesmo, né? Tipo assim, é algo. Como é que é isso no Brasil? Ou é uma coisa que enfim, como é que isso chegou para você, né? Vamos por parte. Cara, chegou para mim quando eu tava com 6 anos de idade. Vamos botar assim, porque minha tia de sangue, né, minha tia Rose, ela é zeladora, mãe de santo, né, só que ela usa o termo zeladora, de um centro de Uhum. Umbanda branca, Umbanda esotérica, algumas pessoas conhecem assim nessa linha. E aí, dentro da conduta dela, do centro dela, que é um raio de luz, ela começou, tem uma conexão muito forte com a parte esotérica, então, assim, cristais, reiki, Uhum, aí veio tarô, uhum, aí veio baralho cigano, e quando ela começou a fazer uma formação de baralho cigano, ela conheceu Santa Sara. Santa Sara é uma santa católica, né, canonizada, tudo bonitinho, tem uma igreja na França, e aí ela começou viu que Santa Sara tem festa, né, para agradecer a Santa Sara sempre no dia 24 de maio. E ela decidiu que ela iria fazer no centro dela, todo 24 de maio, ou uma data próxima, que fosse final de semana, né, uma festa de temática cigana. E Caramba. aí, cara, eu era pequenininha, sabe? Tipo, 6 aninhos. Foi a primeira festa que ela fez. Dos meus 6 até agora, meus 29, eu só não fui a duas, porque eu estava morando em Salvador e ficou complicado. uhum. E esse ano, não, minto, só não fui a uma, porque eu estava em Salvador. E esse ano passado não teve por causa da pandemia. Esse ano também, né? Os últimos 2 anos não teve por causa da pandemia. Aham. Então, eu comecei a ter contato com a prática da dança cigana dentro desse evento, porque tinham as pessoas que frequentavam o centro dela, mas também vinham ciganos de sangue. Porque cigano é etnia. Então, ou Não você sabia. nasce cigano ou não nasce cigano. Então, é uma etnia. Então, eles iam no evento. Tinha alguns que ela conhecia e iam. Uhum, Então, eu via e aí imitava, né? Quando criança. Então, foi algo muito. Eu posso falar que é autodidata, porque uhum. assim, eu tinha contato com isso uma vez ao ano, durante uma noite, né? E aí, de uma vez ao ano a cada ano, aí eu comecei a me apresentar na festa da minha tia. De uma forma super amadora, assim, eu ouvi uma música e tal. Mas aí eu comecei a me apresentar, assim, como criancinha ainda. Aí, passaram os anos, chegou o clone, eu comecei a fazer dança livre, porque quase toda Bombou. menina da Sim, sim. queria fazer dança do ventre, a ser igual a Jade. E aí eu comecei a praticar, comecei a me apresentar de uma forma mais técnica, né, no evento dela. Uhum. E aí teve um ano que ela virou para mim e falou: Maíra, fulana não vai conseguir se apresentar. E era a menina que, tipo, dançava dança cigana com umas saias maravilhosas. A Uhum. garota era estupenda. Aí minha tia falou assim: fulana não vai poder. Dança no lugar dela pra mim. Eu falei, e aí, né, eu tive esse hiato de conexão com a dança cigana, porque eu estava na dança do ventre, minha cabeça estava na dança do ventre, tal, moedinha, isso, aquilo. E aí, de repente, minha tia me jogou isso no peito, assim, eu preciso de alguém para dançar. Dança. Aí eu falei, poxa, tia. Aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a entrar na internet, na época o YouTube já existia, glória. Ainda Então, bem. eu vi alguns vídeos no YouTube, comecei a perceber aquele movimento, relembrar o que meu corpo também já lembrava da minha infância, fui pensando em música e tal, e aí me apresentei. E cara, sabe? Foi uma sensação tão incrível, tão forte, de quase de um retorno para mim. E eu falei, caramba, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. E aí comecei. Aí eu parei com a dança do ventre, né? Que eu já tinha parado um pouco, mas parei de me apresentar com a dança do ventre. Comecei com a dança cigana. E aí, quando eu também cheguei no final da graduação, por conta do falecimento da minha mãe, eu e meu irmão, a gente teve direito a um seguro. Então, eu tinha um dinheirinho guardado. E aí, eu estava começando a pensar em olhar para a dança cigana de uma forma mais profissional. E eu falei, cara, onde eu vou me formar em dança cigana? Tipo,
Onde? Nunca vi Uhum. uma formação de dança Sim. cigana, né? Porque toda a minha prática era muito amadora, muito de sentir, de ver e trazer para o meu corpo. E aí abriu, assim, foi eu começar a pensar nisso, apareceu uma formação no Rio. Eu fiz um ano de formação, e aí durante essa formação eu estudei rota, origem, teorias de origem, rota, especificidade de cada país, especificidade de cada clã, porque assim, né? Tem a etnia cigana. Uhum. A etnia cigana, ela hoje se reconhece em 3 grandes grupos no mundo, que são os Sintis, os Rons e os Calons. Os Uhum. Sintis são dos Balcãs, mais ali um pouco da Europa. Os Rons são do leste europeu, Uhum. pega um pouco mais da Europa. E os Calons, eles são da Península Ibérica, mais especificamente. Uhum. E aí, a partir desses 3 grandes grupos, se dividem em subgrupos e clãs, porque é etnia, mas eles não gostam como o indígena, né? Eles não têm tribo, eles têm clã. É diferente. Legal. Então, a partir de cada grande grupo, você vai ter especificidade. Tem uma língua mãe, mas Uhum. você vai ter gírias diferenciadas e formas de viver diferenciadas. Até porque, né? O clima muda, então a roupa também vai mudar, Uhum. a forma que a pessoa se comporta também vai mudar. Então eu comecei a estudar tudo isso. E aí, por exemplo, uma das teorias é que os ciganos eles vieram da Índia. É uma das Uhum. teorias muito aceitas hoje, a partir de mais análises sobre a língua, análise também de crenças, de tradições. A ideia é que eles vieram da Índia, da região de Punjab, do Uhum. Rajastão ali, e começam a diáspora não por amor, pela dor, por perseguição, invasão territorial, guerra. Uhum. Tá? Então, a gente, essa Mais uma ideia. história de um povo aí, né? No Uhum. mundo que. Caraca. E aí, tipo, eles começam a migração, começam a diáspora, às vezes também porque foram escravizados, né? E aí acabam caindo em outro território. E a partir disso, aí é o que eu explico para as minhas alunas, né? Para quem, eu gosto muito de dar palestra, oficina. Uhum. Então, assim, pensa assim: nós 3 usamos preto. Uhum. Certo. De repente chega um colorido. No primeiro momento, a gente vai ficar curioso. Uhum. Esse colorido. A gente vai querer entender, a gente vai se Uhum. encantar. Mas vai passar um tempo que a gente vai falar assim: ei, colorido, aqui a gente usa preto. Você tem que usar preto também. Então, entra aí num jogo de poder, né? Uhum. Então, os ciganos, né, da etnia que chegavam no espaço e não se adaptavam às ordens, continuavam o processo de diáspora. E aí, por conta disso, eles ganham quase todo mundo, né? E chegam também no Brasil. Uhum. Falando em Brasil especificamente, a gente tem 2 grandes ondas de imigração para o Brasil. A primeira onda é na época da colonização, porque os ciganos em Portugal eles eram presos, não porque furtavam, são pouquíssimos os relatos históricos de ciganos que foram presos porque tinham roubado alguma coisa ou feito alguma coisa nesse sentido, era simplesmente porque eles eram ciganos. Então, se eles falassem a língua deles, se eles usassem a roupa deles Uhum. específica, eles eram presos. E aí, chega uma época em Portugal que tem uma lei que é ou morte ou degredo. Então, eles são exilados para o Brasil para ser mão de obra. Caraca. Porque os portugueses preferiam lidar com os ciganos do que com os indígenas. Caramba, Nossa. caramba. Então, eles chegam na primeira onda no Brasil com esses decretos de Uhum. exílio, de degredo, para aqui, para as outras colônias, né, de Portugal. E a segunda onda vem na Segunda Guerra Mundial. E aí os ciganos que estavam para o leste europeu, toda Fugiram essa pra cá. região, eles fogem para o Brasil também para Uhum. fugir do nazismo, porque eles É que foi também, um dos povos que foi mega perseguido, né? cara, Mas. todo mundo só fala dos judeus, né? Mas o Uhum. Holocausto cigano ele é bizarro, é bizarro. Caramba, eu não conhecia esse background histórico, principalmente a primeira onda. Que maneiro, maneiro demais.
Maíra, tava querendo saber, que você soltou aí, como é que foi a experiência de ser sambista aí, que você falou, você era, eu esqueci a escola já, era União da Ilha? Leão da Ilha. Como é que foi essa experiência? Porque, assim, eu, entre muitas aspas, desfilei já uma vez, né, pela Vila Isabel, e foi uma experiência única. Eu não sou tanto o cara do samba, né? Aliás, não sou tanto, não sou nem um pouco o cara do samba, mas a experiência de estar ali é um negócio que, pra mim, pelo menos, transcendeu qualquer coisa. Foi algo muito mágico. E eu não sou o cara da dança, né? Então, se já significou tanto pra mim, queria saber como é que foi essa experiência. Foi mais de um ano? Você, como é que foi? Cara, foi muito louco. Eu queria muito desfilar, Uhum, mas nunca tinha tido oportunidade. E aí tava assim, um pré-carnaval rolando na União da Ilha. Eu tava na casa da minha amiga, Carol, uhum. ela mora lá na Ilha do Governador. E aí ela falou, Mari, vai ter um samba lá, vamos? Vamos, vambora. Aí a gente tinha uma conhecida que Uhum. fazia parte também de algumas alas lá. E aí a gente começou a escola vazia, assim, pouquíssima gente. Aí eu comecei a sambar lá com umas meninas que estavam perto, sambei, 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 sambei. De repente chega uma mulher e fala assim, oi, posso conversar com você? Eu falei, pode. Ela, você tem quantos anos? Aí na época eu tava com meus 22 por aí. Uhum. Ela, 21, 22, ela, você não quer desfilar? Que maneiro, cara. Tipo, isso era janeiro, gente. Janeiro, e o desfile era em março. Assim, você não quer Caramba. desfilar? Eu, tá, mas deixa eu conversar com a minha família. Aí eu vim, conversei com a minha família, cara, vai, tá tudo certo, Ah, tem quem cuide de você, tudo bem. Cara, o meu primeiro ensaio já foi no sambódromo, já foi caraca. no ensaio técnico. Então, assim, eu quase crua, com salto alto, Uhum. de repente eu tô com um vestidinho curto, com salto alto, no sambódromo. Caraca, que do nada. Oi, como assim? E aí, assim, eu juro pra você, cara, eu quase morri. Não, porque é o psicológico e é o Uhum. físico também, porque a passista, ela não para de sambar nenhum minuto. Pois Enquanto a é. galera das ruas vai andando, né, você vai curtindo, Sim, sim. a todo momento, parada ou em movimento, ela não para de sambar. A gente não pode parar de sambar, Uhum. porque senão gera um buraco, né, no movimento, né, Uhum. na harmonia. E aí, tentei, sambando, feito uma filha da puta. Quando chegou lá no final, eu tava quase tendo taquicardia. Aí, só que ao mesmo tempo, assim, olhar para as arquibancadas e interagir com aquilo foi maravilhoso. Aí, eu comecei a ir para os ensaios mesmo da escola. Chegou o grande dia do desfile, mais um ataque, foi porque aí entra a fantasia. É Uhum. muito desgastante o processo da fantasia, porque parece que a escola não pensa na anatomia da pessoa, cara. Aquilo Uhum. foi feito para doer. Então a gente Sim. tinha umas faixas que tinham que estar presas, e aí o elástico que eles dão não é um elástico. A fantasia, né, tem custo isso, né? Então o Uhum. elástico nem sempre é bom, aí você tem que cortar o elástico e amarrar na sua pele para aquilo Sim, sim. ficar. Cara, doideira. Aí Sim. eu tenho o sapato, e a passista usa salto alto. Aí o sapato não vem no seu número, você tem que dar Hum, seu jeito, tem Sim, que ficar sim. legal com você, e vai. E aí eu Uhum. desfilei, e foi realmente, de novo, uma emoção muito forte. E aí depois eu comecei aí sim, né, para fazer o caminho que todo mundo faz, comecei a ir um ano inteiro, 3 vezes na semana Sim. na escola. E assim, a maior parte das escolas de samba não pagam a passista, né? A gente tira do nosso bolso, Uhum. alimentação, transporte, tudo. Aí quando foi chegando perto do carnaval, do outro carnaval, né? Porque esse eu ia para show, eu botava aquelas fantasias maravilhosas, eu tava ali ativa. Quando foi chegando, eu tive que, em alguns momentos, falar assim para minha chefe de aula, diretora, assim, olha, eu não vou poder, tem como você me liberar esse final de semana? Ela, se você não vier, você tá fora. Falou uma vez. Hum. Aí eu pedi a segunda vez. Ela falou a mesma coisa a segunda vez. Aí eu fui pedir uma outra vez que eu precisava muito. Ela falou a terceira. E eu comecei a ver que tinham mulheres chegando, tipo, aí dessa vez eu tava o ano inteiro me Uhum. matando. E ela, de repente, chegou umas mulheres assim que ela deixava passar 3 semanas sumida e babava o ovo quando voltava. Cara,
me emputeci e nunca mais voltei. Ah, tá certo, tá certo. A gente tem que estar no lugar que a gente tá feliz, né? Faltando 3 semanas pro desfile. 3 Caraca. semanas, eu não vou desfilar. Minha família toda, como assim? Você passou o ano inteiro ensaiando? Eu não vou desfilar. Ela me ligava, assim, no dia, assim. Então, assim, foi uma experiência muito forte de Uhum. realização. Tipo, aquela lista que você sonha Tem que de coisas. fazer, né? Pronto, tiquei. Mas depois eu vi que é um universo que nem sempre valoriza quem tá ali de Sim, fato, sim, sabe? sim. Aí eu peguei ranço e assim, nunca mais. Eu falo que assim, eu só Compreensível. vou pra uma escola de samba se fosse para comissão de frente. Uhum. Aí é outro sonho assim que eu gostaria É. de tirar. E aí é outro processo, você recebe para aquilo, tem um Uhum. ensaio, Sim. É você é diferente. selecionado, né? É diferente. Mas foi, valeu, assim, é um capítulo interessante da história. Pelo menos tenho foto no salto alto, né? Para falar para os meus netos um dia aqui, vovó. Olha aqui, vovó. Vai ficar pra história, não tem como. Eu queria só fazer uma pergunta ainda sobre a dança cigana, que acabou que a gente deu um jump, mas eu queria saber como é que é a sua relação hoje com a dança cigana. Do tipo, em dar aula, como é que é isso, como é que as pessoas recepcionam, tem algum tipo de Uhum. preconceito, Ah, Tem ou bastante não. interesse, né? sempre vai ter, porque parte do princípio que, como vocês ouviram agora, tipo, cigana é etnia. Uhum. Então, a maioria das pessoas sempre atrela a questão cigana à espiritualidade. Ou a um estilo de vida. Ai, Uhum. porque eu uso saia, porque eu não tenho casa, eu É. sou cigana. Não, bebê, você não é cigana por conta disso. E eu sou muito chata com isso, assim. Eu já bati de frente com alunas, assim, porque eu falo assim, gente, para com essa história de cigano de alma. Ah, eu sou cigano de alma. Cigano de alma é muito bom. Porque, assim, isso ferra com uma dinâmica que está tentando ser feita para Uhum. colocar essa etnia no papel dela, sabe? Se você, claro, frequenta, né, um centro de umbanda ou o que for, e você tem uma conexão, por exemplo, eu sou do babado, eu Uhum. tenho a minha energia, eu tenho a entidade que Uhum. eu sei que é de uma linha cigana, mas não é por isso que eu vou descartar o social. Tanto Uhum. que nas aulas é muito louco, porque assim, eu vi menos preconceito no sentido da pessoa me julgar por ser dança cigana, e mais um preconceito no sentido da pessoa só entrar na minha aula para botar a cigana dela para dançar, a espiritualidade dela. E Aham. assim, eu tenho tia mãe de santo, meu pai é pai pequeno, terreiro de candomblé. Então, quando começa a cigana querer chegar, eu boto a mãozinha nas costas da amiga e falo assim, meu bebê, lugar, agradeço a sua luz, e sobe, porque não é espaço. Então, assim, um caminho forte, porque você sempre tem que estar trazendo, tirando a pessoa do caricato e colocando ela na realidade. E Uhum. aí eu gosto de trabalhar e atuar quando cigana, não só com aula, mas principalmente nas ruas. Eu gosto de oficina aberta, eu gosto de palestra, eu adoro porque eu percebi que dentro da minha jornada com a dança, e especificamente com a dança cigana, meu papel é de instrumento de informação. Uhum. Os ciganos, eles não precisam da Maíra, né? Eles fazem o trabalho deles. Mas os não ciganos estão precisando da Maíra para dar uma virada de chave, né? Então, nas minhas aulas, eu trago muito o trabalho de corpo. Como eu falei, né? Durante a formação, eu fui estudando a dança de cada país, sabe? E é muito diferente, assim. Tem país que nem usa saia. A dança cigana, ela não usa saia. Aquelas calças de Aladim, sabe? Uhum. Então, e que não, ou mesmo que usa saia, mas não é uma saia rodada, é uma saia bem básica. Então, assim, tem diferenças. E aí, quando eu trago essa informação, eu sempre busco trazer um panorama histórico também. Por exemplo, mês passado estava acontecendo uma perseguição absurda em Vitória da Conquista, na Bahia. E absurda, absurda, gente, ao ponto de, assim, ter um policial assassinado, ou um ou Caramba. dois, e teve uma suspeita de que foi um cigano que cometeu, né, o ato. E aí os policiais da região começaram a perseguir toda a família. E sem ter o caso desenvolvido na delegacia em si, Uhum. eles já estavam colocando foto dos componentes da família, até criança, até menino, Nossa Nossa. senhora. tipo assim, dando prêmio pela cabeça, Jesus amado. sabe? Então, assim,
a relação do poder, ainda hoje, com Uhum. a etnia, é uma relação muito densa, é uma relação que vem desde do Brasil colônia. E não mudou em nada, sabe? Não avançou em nada. Então, eu me vejo muito como esse instrumento de informação. Porque cada vez que eu converso com vocês, que alguém que vai ouvir esse podcast, Uhum. ou que está vindo agora, ou com uma aluna, eu consigo botar uma sementinha de conhecimento. E essa semente reverbera, essa semente cresce, germina, sabe? Então, eu, tanto como terapeuta, como professora, eu me coloco muito nessa responsabilidade de transformar. Não, e é Seja transformar. importantíssimo. É importantíssimo porque, assim, foi o que você falou, né? A gente às vezes se preocupa muito com o povo em si ali, só que foi o que você falou, os ciganos não precisam de você e tal. Eu acho que os não ciganos precisam entender a relação. E esse caso que você falou, que aconteceu lá na Bahia, a gente vê isso todo dia, né? E não só com ciganos, mas com a população negra e tudo mais. Agora, há pouquíssimo tempo, foi libertado ontem, anteontem, o rapaz aqui, que por sinal é de cientista de dados na nossa área, ele foi reconhecido por foto Cara. e foi preso. Ele foi confundido com um miliciano, sendo que, assim, você vê as fotos, nem parece, mas simplesmente porque ele é uma pessoa negra. E ele é de Campo Grande, o miliciano é lá de Caxias, e aí o cara simplesmente foi preso, ficou 22 dias preso. E assim, ainda bem que ele conseguiu sair e tá vivo e tá tudo bem. Mas a gente já viu acontecendo aqui no Brasil diversas situações do tipo, acusa o cara sem prova nenhuma, aí tem iniciamento, né? Teve na eleição, ou na pandemia, não lembro agora, que acusaram um cara de ter estuprado uma criança, uma parada assim, um negócio pesadíssimo. E não foi o cara, não tinha nada a ver, descobriram, só que até falarem isso e tudo mais, já tinham linchado o cara e mataram o cara, assim, em praça pública. Sim. Então, é muito louco, né, a gente pensar que a gente tá muito avançado em várias questões, mas em outras a gente age às vezes como, sei lá, selvagem, sabe? Com uma parada meio irracional, né? E essa sua fala é muito importante para a gente ter sempre esse cuidado, né? Então não fazer caricaturas sobre a situação, ter o respeito a isso, né? Porque a dança, por exemplo, que você faz, tudo mais, aquilo ali tem tem uma história gigantesca por trás. Muita gente sofreu e lutou para aquilo ali estar vivo, né? Para a cultura estar viva. As pessoas passam, mas a cultura ela sobrevive ou tenta sobreviver. Então, eu acho muito legal esse seu trabalho e essa preocupação, né? Porque você poderia fazer a dança cigana e dar aula e cagar para isso, né? Pegar Cada o seu um. dinheiro, deixa o maluco lá se apropriando É, da cultura e foda-se. Não é isso que você até faz, porque né? também tem o lado que cada um é responsável pelas suas atitudes, mas É esse isso, né? papel E é tem, o importante. que, o que mais tem é, tipo, professora que fala, não, eu sou cigana. Ah, eu sou cigana. Uhum. E, tipo, não é. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu falo para as mulheres, eu não sou. Eu Uhum. sou uma estudiosa da cultura. Então, eu deixo sempre isso muito claro. E Uhum. por conta dessa minha conduta, eu tenho olhares positivos de quem é da etnia, né? Uhum. Porque eu não estou querendo roubar o espaço de ninguém. Eu não estou querendo invadir, eu não estou querendo me apropriar, né, da cultura de ninguém. Eu estou ali só para passar. E eu falo para as minhas alunas: vocês não fazem dança cigana, vocês fazem dança cigana artística. É um Ah, olhar legal. técnico Uhum. sobre um recorte da cultura. E é um recorte antigo, não é um recorte novo, porque, por exemplo, o cigano que mora no interior, ele vai ouvir sertanejo, ele vai Uhum. ouvir a rocha, ele vai ouvir qualquer outra coisa que não Gypsy King, Uhum. que é o que todo mundo fala. Ah, Gypsy King é todo cigano, mas Gypsy Já King, linka logo, né? sabe? Por quê? Então, Uhum. eu sempre deixo isso muito claro. E eu acho que, do mais, assim, sempre quando o profissional ele é responsável, ele consegue trazer esse Uhum. olhar, sabe? Porque você tem que ter responsabilidade com o que você entrega. A gente estava falando, né, nos bastidores sobre o que é influenciar, né? Eu Aham. olho muito isso, assim, seja como terapeuta, seja como dançarina, ou professora de dança, ou humana, eu quero influenciar de uma forma consciente, sabe? Eu quero que palavras que de fato tragam transformação positiva para somar, elas cheguem no outro, né?
de uma forma, como você falou, né? Me explique como se eu tivesse 5 anos. Eu adoro explicar como se as pessoas tivessem, como se as pessoas não entendessem, né? Porque isso treina a gente, porque quando a gente vai ganhando conhecimento, a gente também pode entrar num papel elitizado, né? De falar só palavras rebuscadas. Cara, não leva a lugar nenhum, né? Porque você tira a maior parte da parcela da população de um diálogo. Sabe? Você não precisa sempre fazer isso. Claro que é legal você demonstrar que você galgou conhecimento, mas, pô, converse com as pessoas, entenda. É do tipo assim, ame tanto o que você faz ao ponto que você consiga falar sobre aquilo para qualquer pessoa. Maneiro. Eu acho que vai nessa linha, né? Influenciar é isso. Influenciar é isso, porque você não precisa ser grande pra influenciar, não, cara. Você tá trocando uma ideia. A gente aqui, batendo papo, tá influenciando alguém. Quem ouvir aqui vai ser influenciado positivamente ou negativamente. Espero que positivamente pelo nosso papo. Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa noção, o cuidado da nossa fala, da nossa postura, das nossas atitudes. Porque isso tudo reverbera e dá no que dá, né? A gente vê, às vezes, algumas atitudes aí que nada mais é que exemplo. Você tem exemplos e pessoas seguem. Até porque você não pode cobrar da população que está ali na labuta dia a dia, trabalhando 12 ou mais horas por dia e tendo zero quase tempo de relaxar, que o cara pare e construa seu próprio raciocínio e debata sobre o mundo, o que está acontecendo. Meu irmão, ele vai ver um exemplo e vai falar assim, isso aqui deve estar certo, vamos por aqui. Ou pior ainda, vê um exemplo, isso aqui tá errado, não procura entender nada e não tá errado, enfim, já toma logo um preconceito. Então é bom a gente ter esse cuidado. O diálogo é importante, né? Porque quando a gente chega com afeto mesmo, você desconstrói o outro, você mostra que assim, cara, eu não tô com espada aqui não, eu tô de braço aberto, vamos trocar uma ideia? E aí você vai desconstruindo, vai mostrando, vai trazendo exemplo. Cara, como eu falei, tipo, quando você ama muito o negócio, você sempre tem exemplo. Você sempre tem uma forma de chegar no outro e trazer aquilo para a realidade dele. Isso faz uma diferença bizarra, as pessoas não entendem. Tipo, eu não sei se vocês conhecem o Clóvis de Barros. Sim. Cara, eu sou apaixonada. Conhece sim, Igor. Conheço? É o professor de filosofia. Perdão, eu sou péssimo com nomes, mas... Ele é maravilhoso. E aí, tipo, um dos podcasts que eu ouvi dele, né, que ele também tem, né, o Inédita Pamonha. Sim. Muito bom. Ele fala da história da relação dele de infância com a matemática e que o professor não soube explicar para ele como ele poderia usar logaritmo no dia a dia, na vida. E ele teve uma puta dificuldade com a matéria, abandonou a escola e depois, quando ele foi fazer tipo um supletivo, o professor deu vários exemplos para ele de como ele podia usar log na vida e ele passou rápido e aquilo fez um puta de um sentido. Então, assim, quando você consegue realmente, quando você gosta do que faz, né, você consegue dialogar com o outro e trazer aquilo para a realidade do outro. E aí sim a coisa faz sentido, né? Porque como o Igor falou, tipo, não adianta você chegar e falar assim, ô meu amigo, você que trabalha 12 horas, você que é ali, com a economia fodida, quebrada, tendo que pagar sei lá quanto num gás, sei lá quanto no arroz e no feijão, você tem que ter consciência de classe. Esquece. Você tá assim, quê? Você vai chegar assim, quê? E aí, cara, o que é consciência de classe? Aí você tem que, porra, cara, por que você não defende os seus? Fulaninho aí também tá fudido de pagar o gás. Por que você aumentou o preço da coisa que você tá vendendo pro mesmo cara que tá tão fudido quanto você? Por que você não ajuda o teu amigo? Pronto. Explicou. Você explicou e nem precisou trazer teórico e fulano, ciclano para poder embasar. Então, eu acho que amar mesmo, né? Eu acho que a gente está... a gente falou lá no início, né, de pessoas que fazem as coisas porque acham que isso vai dar status. Isso falta amor no que a gente faz. E quando você ama, já foi, cara. Tudo flui, né? Você fala com uma tranquilidade, as coisas se conectam de forma mais fácil. Você não precisa pensar muito, simplesmente acontece. E eu acho que essa mensagem valida tudo, valida esse papo que tá incrível. Assim, é muito doido, porque eu adoro receber pessoas assim. A gente tava falando, né? O Rafinha falou, cara, é muito bom pegar uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da nossa, com uma vivência, que vive a arte, que vive tudo, né? E caraca, dá aquele ar de esperança, dá um ar de, caraca, tem vida, sabe? Tem coisa acontecendo fora disso que às vezes a gente vê que fica meio desmotivado.
Então, já de antemão, já queria agradecer, muito incrível. Sim. E também, assim, eu acho que a gente pode ir para os finalmente também, porque a gente sempre gosta de guardar para os próximos papos. Você é o tipo de pessoa que com certeza a gente vai querer bater próximos papos. Já gostei. Se possível, pós-pandemia, quando isso tudo passar, presencialmente aqui, tomando uma cervejinha, alguma coisa, ou um vinho, e a gente conversando, falando sobre isso, porque eu acho muito importante, sabe? A sua trajetória de vida, o que você mostrou aqui pra gente, e a forma que você lida com isso, eu acho que isso já diz muito sobre você e o quanto você pode influenciar pessoas e consegue influenciar pessoas de uma forma positiva, entendeu? Então, a gente quer gente desse tipo aqui, né, Rafa? A gente quer se aproximar de pessoas com essa energia, com essa vivência, porque tem tanta coisa ruim acontecendo que, putz, isso aqui é ouro, sabe? Então... Hoje eu cheio de lágrimas aqui. Que isso? Eu tô emocionada, gente. Não, mas de verdade, agradeço. E antes da gente agradecer aqui e tudo mais, a gente tem... Rafinha, eu perguntar se tem alguma pergunta. Podemos ir para os finalmente. Eu também tô muito empolgado e queria que essa conversa durasse mais, mas é o que o Igor falou, né? A gente também tenta fazer aqui um formato para deixar aquele gostinho de quero mais e pra gente também ter uma ótima desculpa para fazer esse convite daqui a algum tempo. Você imagina ficar decupando aqui a vida inteira dela e depois eu falo assim, como eu vou chamar de novo? Não tem como, né? Então... Eu acho que a gente pode ir pros finalmente, sim. Foi um papo muito, muito, muito do caralho, muito incrível. Realmente, você tem uma visão de mundo e uma energia muito do caralho. Eu acho que durante muito tempo eu enxerguei a vida, né? Acho que o Igor também, né? Meio chata, meio sem graça, e ter a percepção de que ela realmente era chata e sem graça. Por minha culpa, por conta da minha visão, é gostoso conhecer gente que tem esse tipo de visão, que a gente aprende que existem outras óticas, né, para a vida. Então, agradeço as referências todas que você me passou. E vamos para as nossas perguntas finais, Igor? Vamos que o Cabeça Ativa aqui tá fazendo a gente ver tudo colorido ultimamente. Isso tá maravilhoso. Exato. Aquele momento do sofá da Xuxa, é isso? Mas bem mais tranquilo, é breve. São duas perguntinhas. Duas perguntinhas, coisa rápida. A gente faz duas perguntas aqui para finalizar. Eu vou fazer uma, depois eu passo pro Rafinha. Uma que a gente adicionou no meio do caminho tem muita relação à pandemia, né? Que infelizmente, enfim, muita gente sofreu com isso, não só a perda de entes queridos, mas distanciamento, saudade das pessoas, a rotina, a vida, enfim, que a gente conhecia como normal. Então a gente se pergunta aqui pro convidado, o que no pós-pandemia, assim, desculpa, o Bolsonaro fora do poder, vacinação a roda, assim, vacina pra caraca no braço, tá cansado de tanta vacina. Felicidade, sambão, carnaval voltando, que outro dia eu tava pensando, cara, não teve carnaval, né? Que doideira, que ponto chegamos, né? É o fim do mundo real, assim. O que a Maíra tá sentindo mais saudade? O que você... Putz, isso aqui eu quero muito fazer. E aí, o que vier na sua cabeça, o que bater de sentimento? Cara, tem duas coisas. Uma que eu tô sentindo muita saudade é cinema. Cara, eu sou a louca do cinema. Eu amo. Eu sou louca por animação. E aí, eu sou aquela pessoa que, assim, tipo, pega... Tipo, lançou um desenho da Disney, da DreamWorks. Foda-se, eu vou lá, eu vou sozinha, eu compro aquele pacotão de pipoca e fico no cinema, tipo, melhor coisa da vida. Então, eu tenho sentido muita falta de cinema real. Tô pensando se eu me permito agora, mais pro final do ano, né? Mesmo a pandemia ainda existindo, mas, cara, tá tão bizarra a falta que eu tô pensando em ver uma sessão mais vazia e ir, sabe? Mas cinema é um negócio assim que, cara, eu adoro o clima do cinema, as pessoas ali, o escuro, aquela tela imensa, faz uma falta imensa. Mas mais ainda é poder estar nas ruas de fato, sabe? Como eu falei para vocês, eu adoro a troca com o outro. E eu tenho percebido, por mais que eu trabalhei durante todo esse período online, turmas online, tudo online, que falta me faz estar numa feira de rua dando uma oficina para quem chegar, sabe? De qualquer idade. Então, acho que assim, tá tudo seguro? Cara, eu vou fazer oficina todo final de semana, sabe? Eu vou pegar uma Kombi e viajar pelo Brasil fazendo oficina em tudo que é lugar, porque eu tô sentindo realmente falta dessa interação, de estar no corpo a corpo, de olhar para a pessoa e falar,
tá lindo o seu movimento, continua, e de responder e abrir um sorriso e abraçar, nossa, tipo, abraçar gente desconhecida, que saudade, cara. Que é isso, é troca, é você falar pra pessoa, cara, eu tô te conhecendo hoje, mas eu tô aqui com você, tipo, eu tô presente com você. Então, para além do cinema, eu acho que é isso, a interação com o público. Tô sentindo muita saudade, é uma coisa das que eu vou ficar louca das palestras, gente, vai ser doideira. Maneiro, Vai ser o maneiro. carnaval do ano inteiro, né? Quando isso tudo passar, porque Jesus amado, não vai ter como não. Segura o Rio de Janeiro aí que o negócio vai ficar frenético. E a segunda pergunta, Mike, que a gente faz a gente pede indicação, tá? Mas esse é um momento muito delicado, porque as pessoas às vezes ficam ansiosas, que não sabem o que indicar. Então, assim, pode ser uma coisa artística, pode ser o seu Instagram, Prof. Mayara Brum, se não me engano. Oi? @Prof. Maíra Brum. Show. E aí, você pode indicar o que você quiser. Pode ser um filme, uma série, uma novela, pode ser um livro, uma frase. A gente pede só alguma coisa assim que tenha a ver com a sua personalidade pra galera que ouviu e assistiu a gente tenha uma lembrança sua. E pode ser também mais de uma indicação, o que vier à sua cabeça. Cara, deixa eu só confirmar Claro. aqui. Eu vou indicar. Você falou algo que tem a ver com a minha personalidade, veio aqui agora muito forte. Eu sou, como eu falei, eu fiz o estágio na psiquiatria, né? E se eu sou terapeuta hoje, é porque de fato eu tenho uma relação muito forte com a saúde mental. Eu sou apaixonada pela dinâmica de saúde mental. Então, eu vou fazer 2 indicações. A primeira é para quem quer conhecer um pouco mais do processo de saúde mental no Rio de Janeiro especificamente, tá rolando uma exposição no CCBB, Rio de Janeiro, da Nise da Silveira. Nise da Silveira é uma psiquiatra, uma médica que transformou a forma que o carioca se relacionava com a saúde mental. Então, ela trouxe o afeto, né? Trouxe a arte para dentro de um hospital psiquiátrico. Então, ela colocou o interno para se comunicar através de pintura, através de gesso, de barro. A Nise é um nome fortíssimo, assim, fortíssimo. Eu fui há pouco tempo eu já conhecia, tem um filme com a Glória Pérez, com ela, se vocês depois quiserem assistir, mas a exposição, assim, a exposição é forte, porque a história, a trajetória da saúde mental é uma trajetória de muita perseguição, e muitas das vezes a pessoa que ia parar no hospital psiquiátrico, ela não estava com questões psiquiátricas, ela simplesmente era uma pessoa fora do sistema. Então, homossexuais, mulheres que tinham, meninas, filhas, né, de fazendeiros que tinham se deitado com outros homens que não os que elas iam casar, eram mandadas para lá, e aí sim desenvolviam distúrbios, né, porque estavam num espaço Claro. Sem nutrição, né? Então, se vocês puderem ir, vão na exposição que está rolando no CCBB da Nise da Silveira ou vejam coisas do trabalho dela. Tem o Museu do Inconsciente, que é no Engenho de Dentro, o Engenho Novo, eu sempre esqueço, que é o museu do trabalho dela. Então, que legal. Museu do Inconsciente. E aí, se vocês estiverem aí de segunda indicação nessa mesma linha, que é muito o que eu gosto, né, de atuar, se vocês tiverem estômago, leiam Holocausto Brasileiro. Não devo conseguir, não. Sou fraco para essas coisas, mas fala. Eu já li um pouco sobre e é hardcore. Né? Mas é importante. É importante. O Holocausto Brasileiro, ele narra, né, toda a trajetória de um hospital psiquiátrico, se eu não me engano, em Barbacena. E ele foi visitado uma vez por um psiquiatra europeu, e quando ele viu toda a situação, ele falou que aquilo ali era um holocausto que estava acontecendo. Então, a forma que os internos eram tratados, os abusos sofridos. Então, o livro da Daniela, ele traça todos os relatos, com algumas imagens, com algumas fotos, e o que houve dos sobreviventes desse processo. E aí tem o documentário também, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que eu vi o documentário, o livro... O documentário eu cheguei a ver,
Cara, é bizarro. Pesado, mas assim, A gente você não fala sabe, né? Tipo, É importante não pra é uma gente parada que é conhecer e divulgada. saber. tipo assim, eu não tenho medo de ver a coisa crua, sabe? Uhum, E a gente precisa ver o cru para a gente sim, entender até onde o homem é capaz de chegar, né? perfeito. Até onde a nossa falta a nossa ignorância nos Uhum, leva, né? Então as pessoas não entendiam o que era saúde mental, não entendiam o que era esquizofrenia, o que era depressão, o que era nada disso, e simplesmente colocava aquelas pessoas naquela situação deplorável. Então, o livro, ele me foi um soco no estômago. Em alguns momentos eu preciso admitir que eu fiquei com ânsia de vômito mesmo, porque eu sou muito sensível para esse tema. uhum, Mexe muito comigo, eu consigo sentir a dor do outro. Mas assim, foi transformador, porque você consegue realmente, assim, se isso aconteceu nesse lugar específico que conseguiu ter relatos, imagina os lugares que você tem até hoje. Até hoje, né? Tem centros de reabilitação para pessoas, né, com vícios que tem uma didática que não é didática, né? Uma Exato. coisa bem bizarra. Então, assim, quando a gente consegue ver até onde a ignorância e a falta de empatia leva, a gente consegue também frear quando a gente começa a ver isso perto da gente. Então, a gente consegue ter mais empatia pelo outro, né? uhum, Entender que o outro é um universo repleto de informações. E como vocês estão falando, né? Vocês recebem várias pessoas aqui, vocês têm contato com várias pessoas. As pessoas que têm transtornos, elas também têm muita história. Então, é uhum, muito importante quando a gente consegue ter sensibilidade para ouvir. Porque não é porque uma pessoa está gritando na rua que ela tem que ser invalidada. Ela tem uhum, uma história. Não é sim. porque uma pessoa tem depressão que ela tem que ser invalidada, ela tem uma história. Então, assim, todo mundo tem, como a gente estava falando nos bastidores, né? Todo mundo tem uma história. E aí, o Holocausto brasileiro não são as histórias mais fáceis de ler, mas são Perfeito. também histórias importantes. Não, é importantíssimo, importantíssimo, porque é primeiro que a nossa história, para entender como a gente lidou e lida com isso até hoje, né? Coisas que absurdas que aconteceram aqui no nosso país, no nosso território, e para que a gente não deixe isso acontecer mais, né? Então, assim, que a gente aprenda, né? Que é um erro brasileiro, muitas das vezes, a gente já comentou também aqui em alguns episódios, por exemplo, quando a gente fala da questão da ditadura, que a gente não tratou a ditadura da forma correta, né? Que é você botar os pingos nos is, passar isso para as próximas gerações, entendendo o que foi, para a gente não se repetir, punir quem tem que ser punido. Então, a gente não faz isso, né? A gente tende a esquecer a nossa história, tipo, deixar de lado, as coisas apodrecerem. E aí, se algo surge do nada e vai acontecendo, é porque a gente não tratou bem no passado, né? Então, aquilo ali tende a voltar. Então, puta indicação, assim, foda, Sim. iradíssima, maneiríssima. Dolorida, mas maneiríssima. E eu queria muito te agradecer, de Sim. verdade, assim, sem palavras. Tem que agradecer e fazer agradecimento à Uli, Verdade. que essas Uli e a conexões são Jéssica, né? incríveis. Não, a Uli, por eu conhecer a Uli aí, a partir da Uli a gente fazia a Verdade, conexão com a verdade. Jéssica maravilhosa e agora com a Maíra. Então, assim, isso é muito bacana, né? A gente está tentando fazer uma teia de contatos, porque Uhum, pessoas incríveis conhecem outras pessoas incríveis e isso sim. vai passando e a gente vai se conectando. E pra gente está sendo um prazer enorme. Muito, muito obrigado por cada Uhum, palavra que você falou aqui hoje. Muito feliz, assim, de verdade. Só sim. tenho que agradecer todo mundo que participou. A gente recebeu ali duas inscrições, 2 Uhum, prêmios. Obrigado, galera. Apoia bastante. Lembrando, sigam as redes da Maíra lá, uhum. ajuda. Mais uma vez, qualquer ajuda é muito grande. Esqueçam isso de fazer grandes feitos. Vai lá, É. segue, compartilha, curte. É de graça e ajuda bastante, né? E aproveitando, obviamente, façam isso com a gente também. Sim. Sigam as nossas redes lá, tem muito Uhum. conteúdo. Hoje já é o 34º episódio, né, Rafinha? Sim, Então, sim. tem muita coisa boa. E vou passar para o Rafinha falar e depois se termina aí o episódio dando sua palavra. Obrigado. Só pegando gancho, né? Sigam nossas redes aí. A gente tá no Spotify, a gente tem 2 canais lá no YouTube, o Corte Cabeça Ativa e o Cabeça Ativa. E também a Maíra. E acho que é isso, eu tô muito feliz. Tô aqui no reloginho, 1h45, passou muito rápido. Não parece que falamos quase 2 horas. Foi muito bom. Eu tô muito feliz. Vou acabar ficando aqui repetitivo, então agradecer ao chat, agradecer ao Igor também, que esse projeto aqui, né, é tocado a 2, então se a gente tá aqui é muito por conta dele também. E deixar as palavras finais
para Mike. Foi incrível, só tenho a agradecer você ter disponibilizado o tempo, a sua história, a sua experiência. E tô muito, muito curioso e com muita vontade para um papo nosso futuro, estreitar os nossos laços de amizade, conhecer aí, né? Vou ver aí, vou estudar, ver qual é a melhor coisa que eu me encaixo. Gostei muito da terapia da alma, mas enfim, muito obrigado, Mai. Deixo aqui para você as suas considerações finais e você pode finalizar o nosso episódio. Gente, eu agradeço demais, demais pelo convite. Agradeço pelos bastidores em que a gente realmente começou a estreitar esse diálogo já. Eu espero de coração que esse projeto de vocês cresça ainda mais, né? Que os nossos projetos, o de vocês pessoal, o meu também, porque, como eu falei, né? Eu acho que o amor, fazer com amor, nem sempre é fácil, mas recompensa de uma forma incrível. E eu espero que as pessoas também que estiveram aqui vendo e que ouçam depois o podcast também sejam tocados e que consigam, de fato, sentir que é possível, sabe? Eu acho que no meio de tanta ignorância, no meio de tanta perseguição, no meio de tanto atraso, ouvir que é possível seguir, o que é possível transformar, dá uma pontinha de esperança e uma motivação também para a ação. Estamos precisando de ação, né? Já passou o tempo de ficarmos estagnados. Então, se a gente puder agir pelo amor, melhor ainda. Então, gratidão mesmo. E estou aqui esperando esse próximo convite para a gente ainda mais ideia. Show. Beleza. Com certeza. Gente, bom final de semana para vocês. Bom descanso, ótimo final de sábado. Se protejam, se cuidem, cuidem dos próximos e até o próximo episódio.